Costa do Marfim x Noruega. Qual o adversário mais perigoso para o Brasil e o que esperar em cruzamento nas oitavas da Copa? Após a vitória por 2-1 sobre o Japão nesta segunda-feira 29, que garantiu a classificação aos 16avos de final da Copa do Mundo de 2026, a seleção brasileira já direciona seu foco para o próximo desafio. O adversário das oitavas de final sairá do confronto entre Costa do Marfim e Noruega, que medem forças nesta terça-feira 30, às 14 horas de Brasília, com transmissão ao vivo da Cazé TV, disponível sem custo adicional no Disney+. A expectativa pelo duelo gera debate sobre qual estilo de jogo seria mais indigesto para o Brasil. Para o comentarista Pascoal, a Costa do Marfim oferece uma ameaça particular devido ao porte físico de seus atletas. Vejo mais complicações contra a Costa do Marfim, porque são jogadores mais altos, fortes e dispostos à marcação, analisou. Ele acredita que enquanto a Noruega pode adotar uma postura mais aberta por conta da presença de Erling Haaland, os africanos devem focar no contra-ataque, um cenário que tende a dificultar as ações brasileiras. O comentarista Birner complementa a análise, pontuando que enfrentar os marfinenses seria como encarar um desafio parecido com o do Japão. O Brasil teria a posse de bola, mas precisaria lidar com uma defesa sólida e o perigo do contra-ataque de Vini Júnior e companhia. Jogar com a Costa do Marfim é um pouco mais complicado, porque se você tomar o gol, fica muito difícil empatar, explica. Já em relação à Noruega, o jogo ganha contornos de instabilidade mental. Birner ressalta que embora os europeus permitam um jogo mais aberto, a capacidade de finalização de Haaland pode ser fatal. Você pode fazer o gol, mas é um jogo de mata-mata onde o aspecto psicológico pesa muito. O risco contra a Noruega é maior, então eu prefiro enfrentar a Costa do Marfim, ponderou. O Brasil volta a campo no próximo domingo, 05 às 17 horas, em busca de uma vaga nas quartas de final. Antes disso, o mundo do futebol acompanha o embate entre Costa do Marfim e Noruega para saber quem será o próximo obstáculo brasileiro no torneio. Agora que a gente já entende o cenário atual da nossa seleção, eu quero abrir um parêntese aqui para a gente analisar as figuras que estão por trás dessa leitura técnica. Porque no jornalismo esportivo, quando a gente fala de nomes como Jorge Nicola, Pascoal e Vitor Birner, a gente não está falando apenas de comentaristas, mas de vozes que ajudaram a moldar a forma como o brasileiro consome futebol hoje em dia. E é fascinante observar como a trajetória desses profissionais se cruza com a própria evolução tática da nossa seleção. Começando pelo Pascoal, o José Eduardo Pascoal, uma figura que a gente conhece muito bem das bancadas mais tradicionais da televisão brasileira. O Pascoal é o retrato daquela escola clássica de análise, alguém que veio de uma base sólida no rádio e que carrega no DNA aquela percepção de jogo que valoriza o duelo físico, o embate direto, a pegada. Quando ele aponta que a Costa do Marfim é um adversário mais indigesto pelo vigor físico, ele está resgatando uma leitura que a gente via muito nos anos 90 e início dos anos 2000, onde o futebol africano era quase sempre definido pelo atleticismo. O Pascoal tem uma carreira construída em cima de uma verborragia muito própria, ele sabe dosar a análise técnica com aquele tom de torcedor, mas sem perder a seriedade de quem acompanha o dia a dia dos clubes há décadas. E se a gente olha para o caminho dele, desde os tempos em que ele começou a ganhar projeção nacional até o momento atual de transição para o streaming, a gente percebe como ele se adaptou. Ele não ficou parado no tempo, mas mantém essa essência de que o futebol se resolve, em grande parte, na imposição física e na organização tática defensiva. Já o Vitor Birner, que também é citado nessa análise sobre o próximo passo do Brasil, é um caso à parte. O Birner é, sem dúvida, um dos analistas mais viscerais e polêmicos da imprensa esportiva. Diferente do Pascoal, a marca registrada do Birner sempre foi uma análise que mistura o tático com o político, o comportamento do jogador com a gestão do clube. Ele começou sua trajetória em veículos impressos, onde o texto precisa ser muito mais direto, muito mais incisivo, e ele trouxe isso para a televisão e para as lives. O Birner é aquele cara que não tem medo de comprar briga, de falar o que pensa sobre o ambiente do vestiário, sobre a saúde mental do atleta, exatamente o que ele pontua agora sobre a Noruega. Quando ele fala sobre o peso psicológico de enfrentar um time como a Noruega, que tem o Haaland como referência, ele não está apenas falando de um atacante que faz gols, ele está falando de um choque cultural e mental. O Birner tem uma trajetória marcada por passagens por grandes redes como a ESPN, onde ele viveu o auge daquele modelo de debate intenso que definiu a última década. Ele é um cara que estuda muito o jogo, mas que sempre mantém o foco no que ele chama de equilíbrio emocional das equipes.
E aqui entra a correlação que eu acho fundamental a gente fazer. Por que é que a gente se sente tão tensionado com essa possibilidade de enfrentar Costa do Marfim ou Noruega? É porque a nossa história recente com a seleção brasileira é feita exatamente dessa oscilação entre o deslumbre técnico e a frustração física ou emocional. O Pascoal, com sua visão pragmática, teme a força bruta da Costa do Marfim porque a gente sabe que historicamente o Brasil sofre quando o jogo é picado, quando o adversário decide que a partida vai ser uma guerra de contato físico. Já o Birner, com sua visão analítica sobre o psicológico, toca na ferida de uma geração que ainda carrega as cicatrizes de eliminações traumáticas em Copas passadas, onde o medo de falhar diante de um gigante como a Alan pode travar o time. O que mudou de lá para cá? Bom, a gente está em 2026 com uma nova geração de craques, uma nova dinâmica de Copa, e esse momento representa, talvez, o teste mais real dessa maturidade que a gente tanto cobra. Não é mais sobre apenas jogar bonito, é sobre saber sofrer contra uma defesa africana fechada, ou saber controlar a ansiedade contra um artilheiro europeu letal. Eu particularmente acho que a gente vive um momento em que a opinião do comentarista ganha um peso quase tão grande quanto o jogo em si, porque o torcedor quer se sentir validado. Quando o Birner diz que prefere enfrentar a Costa do Marfim, ele está assumindo um risco analítico que o público adora debater. Na minha visão, a televisão e o streaming brasileiro atingiram um nível de sofisticação muito alto. A gente hoje tem acesso a análises que 10 ou 15 anos atrás a gente não via nem em programas fechados. E isso mostra que o debate sobre a seleção mudou. A gente parou de tratar a Copa do Mundo como uma festa de celebração incondicional e passou a enxergá-la como um laboratório de comportamento humano sob pressão. Olhando para o passado desses profissionais, a gente vê que eles sobreviveram a todas as mudanças de mídia justamente porque nunca perderam a capacidade de ler o jogo através de lentes diferentes. O Pascoal é o nosso pé no chão, o cara que lembra que antes de qualquer tática mirabolante, tem um cara do outro lado que corre mais, que é mais alto e que vai bater forte. O Birner é o nosso radar de crises, aquele que alerta que se o mental não estiver no lugar, nem o maior talento do mundo salva. E ver esses dois debatendo o futuro do Brasil na Copa me faz pensar o quanto a gente, como público, também evoluiu. A gente já não se contenta mais com o Brasil é o melhor e vai ganhar. A gente quer entender o porquê, a gente quer saber se o 4-3-3 vai aguentar o contra-ataque marfinense ou se a defesa vai tremer com o Alan. Isso é, de certa forma, o triunfo do jornalismo esportivo brasileiro. Independentemente de quem seja o adversário, seja a Costa do Marfim com seu vigor físico ou a Noruega com sua precisão cirúrgica. O que fica claro é que a Copa de 2026 está sendo um divisor de águas. E para nós que estamos aqui acompanhando, é um privilégio poder filtrar essas informações através de mentes tão distintas, cada uma trazendo um ângulo que a gente, na correria do dia a dia, muitas vezes deixa passar despercebido. No fim das contas, o que o Pascoal e o Birner estão nos ensinando é que no futebol de elite, a vitória raramente é fruto de um único fator. É uma combinação de preparo físico, inteligência emocional e, claro, a capacidade de se adaptar ao que o jogo te impõe, mesmo que isso signifique ter que encarar um gigante no meio do caminho. Fiquem ligados, porque o que a gente vai ver nessa terça-feira vai definir o tom do que a torcida brasileira vai sentir nos próximos dias. A dúvida está plantada, a análise está feita, e agora, a bola é com eles.